Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com André Matias. Já no mesmo espaço havíamos dado nota do tom e do teor por que se têm pautado as reuniões de Câmara públicas. Nesta última reunião de Câmara, mais uma vez, o nível de agressividade entre oposição e executivo camarário, ultrapassou aquilo que deve ser o respeito institucional e os deveres democráticos inerentes à prática e ao exercício do cargo para o qual foram eleitos. Não é a primeira vez que quer a oposição, quer executivo camarário, na discussão dos vários temas, chama à colação intervenientes externos que não fazem parte daquela reunião e que, noutra sede, poderiam ter sido confrontados e não foram pelos mesmos intervenientes. Desta feita, o professor Adriano Azevedo foi o principal ator. Volta, mais uma vez, a chamar à colação alguns assuntos que o próprio poderia ter confrontado já em outras reuniões da Assembleia Municipal, designadamente, não o tendo feito, para agora vir indiretamente e, na ausência de alguns intervenientes, questioná-los perante a Câmara Municipal, perante o Executivo Camarário e perante o vereador Dr. Pedro Moro, que não pode, obviamente, fazer suas as palavras de outros onde nos incluímos, designadamente quanto à derrama. Sobre essa matéria falaremos noutro fórum, porque nos parece haver outros mais relevantes, sendo certo que, como toda a gente sabe, um aumento da derrama só pode advir de dois caminhos, ou de um aumento do número de empresas, ou de um aumento do volume dessas empresas existentes, o que, em qualquer caso, é um indicador económico da recuperação das boas empresas do concelho. Seja como for, nessa mesma reunião de Câmara é notório um assunto que já vem sendo abordado em vários fóruns do nosso concelho e que se prendem com os custos e as despesas em que a Câmara Municipal tem de incorrer ou incorre com a vinda dos vários programas da televisão que têm acontecido sucessivamente. Queremos e poderemos dar boa nota de que a Câmara Municipal, evidentemente, incorre em algumas despesas e alguns custos. Todavia, esses custos não se tratam de pagamentos para que o programa ou os programas ocorram em São Pedro do Sul. São, isso sim, despesas que a Câmara tem, obviamente, de suportar para que o programa possa ocorrer. Falamos de despesas com hotéis, quando não são totalmente cobertos pelo apoio dos hoteleiros. Falamos de despesa com uma tenda gigante que teve que ser colocada, dada a possibilidade e a ameaça de chuvas, para que, evidentemente, os programas possam ocorrer. Mas nesta matéria, cumpre, mais uma vez, trazer à colação aquilo que deve ser a boa memória de quem está na política e dos políticos, quer a nível nacional, quer a nível local. E a memória, e a boa memória, é uma coisa que não deve faltar quando queremos referir ou atacar decisões de apostas, quer deste executivo ou de outro. Dizemos, por exemplo, que estas despesas ou estas em que o executivo tem de incorrer relativamente à vinda dos programas poderão não ser vistas como despesas, mas, sobretudo, como uma aposta ou como um investimento. É porque se é certo que outrora a aposta seria em feiras como a BTL ou outro tipo de feiras internacionais, é muito clara a aposta deste executivo camarário naquilo que é a televisão
E nessa matéria não há a mínima dúvida de que, para se chegar a nível nacional ou internacional, a televisão é um veículo absolutamente nuclear. Sobre o impacto desta medida poderíamos detalhar ou abordar outra crónica, mas sempre seria muito difícil, ao pormenor, saber o impacto que a vinda e as sucessivas vindas dos programas televisivos têm tido, quer na Termalistur, quer para o nosso concelho. Mas, mais uma vez, realçamos que depende. Para uns será despesa ou custo, para outros será investimento. O que sabemos é que tudo está dependente daquilo que é a visão de um executivo camarário e que não nos resta qualquer dúvida de que a televisão é, sem dúvida, hoje em dia, o meio mais rápido para se difundir alguma informação e conhecimento. Mas, de outra banda, e regressando também ao que deve ser o pluralismo político, tivemos nota, infelizmente ainda não passível de confirmação, de que o PSD local estaria com uma espécie de comissão administrativa no que diz respeito à sua comissão política, pelo seu presidente ter manifestado indisponibilidade de continuar. Ora, uma situação destas do PSD e de uma indisponibilidade do seu presidente da comissão política para continuar, fazendo-se o PSD numa gestão de espécie de comissão administrativa, é de lamentar quando estamos a pouco mais de 1 ano e meio das próximas eleições autárquicas. Isto porque o pluralismo democrático é útil, porque o PSD é um partido muito útil à vida democrática do nosso concelho e, portanto, seria muito bom para todos, quer para o próprio partido, quer para o próprio concelho, que o PSD se organizasse, conseguisse formar uma comissão política e que apresentasse um candidato com boas ideias e com um bom programa às próximas eleições. Boa semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.